Sabe aquela sensação de que o chão simplesmente sumiu debaixo dos nossos pés? Pois é, todos nós, em algum momento, já fomos arrastados por uma correnteza invisível e sentimos o peso esmagador das nossas próprias emoções. Essa dor emocional extrema muitas vezes nos faz sentir um isolamento enorme, uma confusão mental e, não raro, uma total falta de esperança. Mas, e se houvesse uma maneira real, baseada em evidências científicas, não apenas para sobreviver a essas tempestades, mas para construir uma âncora sólida e inabalável? Hoje, a gente vai embarcar numa jornada muito profunda de regulação emocional e autoconhecimento, explorando soluções práticas para a nossa mente. Muito bem, vamos mergulhar nisso. O que a gente tem aqui é uma das ferramentas terapêuticas mais transformadoras já desenvolvidas, o Terapia Comportamental Dialética Livro de Atividades. Ele foi escrito pelos especialistas Matthew McKay, Jeffrey Wood e Jeffrey Brantley. E olha, esse material, que é embasado no trabalho pioneiro da Marsha Linehan, não é só mais um livro teórico para ficar na estante, não. É um verdadeiro manual prático. É um guia de sobrevivência estruturado para pegar aquelas tempestades emocionais devastadoras e transformá-las em experiências diárias perfeitamente gerenciáveis. A missão aqui é nos entregar as chaves para retomarmos o controle das nossas próprias mentes. E logo de cara, os autores nos trazem uma validação muito forte e brutalmente honesta. Eles dizem o seguinte: a raiva, a tristeza ou o medo surgem como um tsunami devastador. É preciso pausar um segundo para absorver isso. É completamente humano e natural sentir que a carga está pesada demais. Não existe fraqueza nenhuma em admitir que a intensidade dos nossos sentimentos parece que vai nos destruir de vez em quando. Mas a grande promessa desse material é exatamente esta. Mesmo diante do tsunami mais assustador que se possa imaginar, é totalmente possível construir o nosso próprio porto seguro. E o grande segredo para construir esse porto seguro está numa palavrinha que parece complexa, mas é fascinante: a dialética. Essencialmente, a dialética significa equilibrar duas verdades que, à primeira vista, parecem opostas. Para a gente alcançar uma verdadeira cura emocional, precisamos dessa balança. De um lado, a aceitação radical, ou seja, enxergar a nós mesmos exatamente como somos no momento presente, sem nenhuma crítica ou julgamento. Mas, ao mesmo tempo, do outro lado, precisamos de um compromisso inabalável com a mudança. É a decisão ativa de transformar aquelas atitudes que nos fazem mal. Não é aceitar ou mudar. A mágica acontece porque é aceitar e mudar. Para transformar toda essa filosofia em algo que a gente possa usar no dia a dia, o livro quebra os conceitos nestes 4 pilares fundamentais: tolerância ao mal-estar, a prática da atenção plena, regulação emocional e efetividade interpessoal. E, por fim, a gente junta tudo isso na prática. É um mapa claro e muito acessível. Então, o nosso primeiro passo, e o mais urgente quando a crise realmente bate a porta, é o pilar 1, a tolerância ao mal-estar. A verdade nua e crua é esta: antes de podermos processar um trauma profundo ou tentar mudar as nossas vidas, precisamos, antes de mais nada, aprender a simplesmente sobreviver ao pico da dor sem piorar a situação. A tolerância ao mal-estar é o nosso kit de primeiros socorros. É a capacidade de lidar com a dor emocional aguda sem perder o controle. Porque, convenhamos, quando o botão de pânico é acionado no cérebro, o nosso instinto geralmente nos empurra para ações impulsivas das quais vamos nos arrepender amargamente depois. Essa habilidade é literalmente o nosso freio de emergência. E o que é espetacular aqui são as aplicações práticas. Se existe uma urgência extrema de reagir por impulso, os autores sugerem ações físicas de distração que dão um choque no sistema nervoso, trazendo a mente de volta ao presente sem causar nenhum dano real. Por exemplo, segurar um cubo de gelo na mão com bastante força até ele derreter. Ou então, puxar um elástico no pulso e soltá-lo para sentir uma fisgada rápida. Até mesmo desenhar um rosto no balão e estourá-lo funciona. Uma sensação física aguda corta aquele ciclo de pensamento catastrófico na mesma hora e ancora a mente que estava em pânico. E assim que aquele perigo imediato passa, a gente pode usar a nossa rota de fuga mental, que o livro chama de visualização de um lugar seguro. O nosso cérebro, de forma incrível, muitas vezes não consegue distinguir o que é real do que é imaginado com muita riqueza de detalhes. Então, ao fechar os olhos e nos transportarmos para uma praia deserta, sentindo a brisa imaginária, ou para o silêncio reconfortante de um museu, o nosso corpo começa fisiologicamente a relaxar. A frequência cardíaca diminui, a tensão muscular vai embora. É um porto seguro construído dentro da própria mente. E isso ilustra brilhantemente como uma coisa leva a outra. Assim que sobrevivemos ao pico do estresse, chegamos ao pilar 2,
a prática da atenção plena ou mindfulness. Depois que a gente consegue tolerar o mal-estar sem explodir, ganhamos um espaço mental valioso para deixar de apenas sobreviver e começar realmente a observar. A premissa central é que viver remoendo um passado doloroso ou morrendo de medo de um futuro que nem chegou só amplifica o nosso sofrimento. A atenção plena é focar intensamente no agora. É conseguir separar o que é só um pensamento passageiro do que é uma emoção real, despiando a nossa mente de toda aquela autocrítica pesada. Uma técnica sensacional citada no texto é a adoção da mente de principiante. Inspirada no Zen, a ideia é olhar para cada situação ou para as pessoas ao nosso redor como se fosse a primeiracíssima vez. Sabe qual é o benefício disso? Ao abandonarmos a nossa bagagem histórica e os preconceitos, nós evitamos que ressentimentos antigos estraguem o momento presente. É como limpar completamente a lente dos nossos óculos para enxergar a vida de forma nítida. Para treinar essa observação, os autores propõem uma visualização muito serena e prática. A gente se imagina sentado à beira de um riacho calmo. Quando um pensamento negativo ou um julgamento cruel aparece, em vez de lutar contra ele, nós mentalmente colocamos ele em cima de uma folha caída na água. E então ficamos apenas observando essa folha ser levada pela correnteza. É libertador. Isso nos ensina que não precisamos nos fundir com os nossos pensamentos. Eles são só folhas flutuando, não são fatos sobre quem nós somos. Com a mente muito mais ancorada e clara, ganhamos fôlego para entrar no pilar 3, a regulação emocional. Veja bem, observar a emoção é maravilhoso, mas é só a primeira parte do trabalho. Agora é a hora de modular essas emoções de forma ativa. E preste atenção, regulação emocional não tem absolutamente nada a ver com reprimir sentimentos. As emoções são parte da nossa humanidade. O objetivo aqui é aprender a segurar firme o volante da nossa vida. É reconhecer o sentimento com clareza, honrar o que sentimos, mas ajustar o volume dessa emoção para não virarmos reféns trancados no porta-malas do nosso próprio carro. E como a gente faz isso na prática diária? A ferramenta mais poderosa aqui é a técnica da ação oposta. Funciona assim. Se uma emoção muito pesada, como uma tristeza profunda, nos dá o impulso de fechar as cortinas, trancar a porta e nos isolarmos do mundo, a ação oposta exige que façamos exatamente o contrário. A gente se força a sair de casa, ir para um parque, falar com alguém. Ao agir contra o impulso destrutivo, começamos ativamente a reescrever o sinal que o cérebro está mandando. Nós mudamos a emoção de fora para dentro. Agora, nós pegamos tudo isso e levamos para o mundo lá fora. Entrando no pilar 4, efetividade interpessoal. Nós sabemos bem que é no meio das tempestades emocionais que ocorrem os maiores danos nos nossos relacionamentos com a família, amigos e colegas de trabalho. Esse pilar final é a arte de misturar a assertividade com escuta ativa. É conseguir expressar no que acreditamos, pedir claramente o que precisamos e estabelecer limites saudáveis. E o grande trunfo é fazer tudo isso mantendo respeito por nós mesmos e pelo outro. Dominar isso reduz os conflitos diários de uma forma absurda e cria conexões fantásticas. A beleza dessa técnica é que ela nos encoraja a começar pequeno. Se existe dificuldade em pedir coisas, a orientação é praticar onde o risco é zero. A gente pode simplesmente parar alguém na rua e perguntar as horas, ou pedir a opinião genuína de um vendedor numa loja. E para testar a imposição de limites de forma elegante, podemos usar roteiros simples. Por exemplo, de carona num carro muito rápido dizer: "Olha, essa velocidade está me deixando um pouco desconfortável, podemos ir um pouco mais devagar?" Praticar nessas situações do dia a dia cria um músculo emocional que vamos precisar para os grandes conflitos da vida. E assim chegamos ao ponto crucial da nossa exploração, a seção que consolida tudo, juntando tudo na prática. Porque toda a teoria do mundo é inútil sem ação. A conclusão dos autores traz um peso emocional e uma verdade inegável, resumida nesta frase incisiva. Ler é uma coisa, colocar em prática é outra. É necessário treinar as habilidades aprendidas todos os dias. É um banho de realidade, mas também uma mensagem de esperança imensa. A verdadeira cura e a regulação emocional não são epifanias passivas, são escolhas ativas que nós fazemos todas as manhãs. A capacidade de mudança está em nossas mãos, mas o esforço diário é inegociável. Mas para ninguém achar que isso é uma montanha impossível de escalar, o livro propõe algo incrível, um cardápio diário de prática que toma apenas de 3 a 5 minutos do nosso dia. A gente pode tirar 1 minuto para atenção plena, focando só na respiração, mais 1 minuto para imaginar o nosso lugar seguro, relaxando o corpo, e 1 minuto final de autoobservação, colocando os julgamentos numa folha imaginária no riacho.
São só alguns minutos intencionais por dia, mas que causam uma verdadeira revolução na qualidade da nossa vida emocional. O que nós vimos ao longo dessa análise não é um conjunto de dicas soltas, mas um sistema provado e comprovado para recuperar a autonomia sobre a nossa mente. Já aceitamos que a dor faz parte da vida e que somos humanos, perfeitamente imperfeitos. A grande questão agora, baseada em tudo que aprendemos hoje, é a seguinte: qual atitude destrutiva daremos o primeiro passo corajoso para mudar ainda hoje? A âncora para a tempestade já está forjada e pronta para uso. Agora, só depende de nós decidir lançá-la. Muito obrigado por acompanhar essa exploração e até a próxima!